Queridos, nós estamos dando continuidade ao estudo dos evangelhos. Os irmãos sabem que existe 4 evangelhos, ou 4 biografias de Jesus, escrita por 2 apóstolos e 2 que não eram apóstolos. Um deles é o evangelho que estamos estudando. Marcos é provavelmente o Antônio Marcos, que foi o parente de Barnabé, que desistiu da primeira viagem missionária do apóstolo São Paulo. Conforme nós já mostramos, que provavelmente o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dizem os estudiosos que os outros 3 evangelistas fizeram uma revisão dos escritos de Marcos e escreveram os seus. Dentre eles, Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos semelhantes. E depois o evangelho de João, que é o único diferente dos 3, que foi o discípulo amado, o único apóstolo que morreu de morte natural, já na sua velhice. O evangelho de Marcos traz para nós algumas preciosidades, mesmo que de forma resumida. Você vai observar que o evangelho mais resumido é o evangelho de Marcos, até rústico e até sem detalhe em algumas histórias que são contadas, mas ele termina trazendo algumas dicas que outros evangelistas não trouxeram. O capítulo 7 do evangelho traz para nós uma reflexão muito profunda, porque os fariseus e saduceus, escribas e herodianos, que eram grupos, tanto político como espiritual, como da lei, como intelectual da lei, eles não seguiam a Jesus porque criam nele. Eles seguiam a Jesus com o intento de descobrir alguma coisa errada, diga-se de passagem. Interessante como eles conseguiam andar quilômetros e quilômetros para ver o Messias, não para aprender, não para ser tratado, não para ser curado, mas para descobrir alguma falha. Olha que coisa. E neste capítulo aqui mostra que quando Jesus chega, esses fariseus e escribas, eles se juntam a Jesus, ou seja, chegam perto de Jesus, e eles vieram de Jerusalém, diz o texto, e a Bíblia diz que eles surpreendem mais uma vez. E qual é a surpresa? Eles se incomodam porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E quando você vai olhar o texto, aqui não é uma questão de higiene. Eles não estão tratando isso aqui por uma questão de higiene. Eles não lavaram as mãos e isto é uma falta de educação. Não, eles estão trabalhando nisso aqui no aspecto religioso, porque as tradições que haviam sido impostas pelos rabinos, pelos sacerdotes, que eram mais de 600 decretos que eles acrescentaram à lei, interpretaram a lei, o objetivo deles era: nós precisamos descobrir um defeito para parar este homem. Agora, interessante, eles tentam parar o autor da vida, porque os discípulos dele estão comendo sem lavar a mão. E aí eu coloco uma temática para a gente pensar. O que é mais importante? Você sabia que existem pessoas que vivem? O que é imprescindível?
todo ser humano, e principalmente nós cristãos, temos que saber de fato o que é importante. Você sabia que tem pessoas que passam o dia todo ocupando o seu tempo com coisas que não é importante? Você sabia que tem pastores que ocupam o seu tempo com o que não é importante? Eu li um livro uma vez que dizia assim, para nós pastores termos todo o cuidado, porque Satanás descobriu uma nova forma de nos paralisar. Qual é? Fazer a gente perder muito tempo com coisa que não é importante. E a gente vai deixando para lá aquilo que de fato é essencial. E como é que isso acontece? Aí o livro dizia, às vezes o inimigo faz muitos crentes brigarem uns com os outros, e os pastores se ocupam tanto com essas picuinhas, que de fato esquece o que é mais importante no reino. Aqui os líderes estavam tão preocupados com o comer sem lavar as mãos, que eles estavam colocando isso aqui no topo da prioridade máxima no aspecto espiritual. Será que na nossa vida também não estamos desprezando o que é importante e valorizando picuinhas? O que é mais importante? É a minha roupa ou é a minha vida? É o sono ou é a cama? É a comida ou é o lavar a mão para comer a comida? O que é mais importante? É a alma salva ou uma regra que não está sendo cumprida? O que é mais importante? O pecador ou o pecado? O que é mais importante? É a minha estética ou o meu interior? O que é mais importante? É o que está aparecendo, visível, ou o que está interno, que ninguém vê e que está fazendo muitos se perderem na caminhada? O que é mais importante? É sobre isso que Deus vai nos tratar aqui esta noite. E eu gostaria que todos estivessem desarmados para serem tratados pelo Senhor. Tem gente que ele fica armado, ele bloqueia e ele não entende. Alguns por orgulho e outros por outros sentimentos, que é interessante você se despir de todos eles, para que a tua vinda aqui não seja como a vinda do fariseu, que ia atrás de Jesus e voltava pior. Você tem que vir aqui como aqueles que iam pior e voltava curado, iam pior e voltava restaurado, ia sem solução e voltava com solução, porque o coração estava aberto. Então vamos pensar algumas coisas. Primeiro, o que é essencial e o que é supérfluo. Vamos entender o que significa essas duas palavras. Essencial é tudo aquilo que não pode faltar. É o que você precisa para viver. Isso é essencial. E o que é supérfluo? É tudo aquilo que não é necessário, que pode ser descartado e que é inútil. E diga-se de passagem, algumas coisas interessantes, mas que você vive sem elas. Então a gente precisa, na vida, tanto secular como na vida espiritual, observar o que é essencial do que é supérfluo. Senão a gente passa a colocar o supérfluo como essencial e o essencial como supérfluo. Foi o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus colocaram no lugar de prioridade o que não era prioridade, e pegou a prioridade e colocou no nível de supérfluo e de descartado. E aí a gente precisa observar algumas coisas. Primeiro, os detetives de vida alheia. Os fariseus viviam para bisbilhotar a vida dos outros. Quem cumpria a lei, quem não cumpria a lei. E eu não sei se você se lembra de um ditado popular que diz: quem toma conta da vida dos outros, esquece de quem?
da sua. Deus não me chamou para ser fiscal da vida de ninguém. Apesar de sendo pastor, eu tenho que dar conta do rebanho. Mas a salvação é individual. O que é que os fariseus faziam? Andava de lugares em lugares para dar uma bisbilhotada. Se o que estava acontecendo estava na lei. E aqui há um detalhe: eles interpretavam ao seu bel prazer o que podia e o que não podia. Não era o que a lei dizia, era a interpretação farisaica, era a interpretação do escriba. E na verdade quem fazia a interpretação era o escriba. O fariseu, ele só seguia e colocava em execução, e se transformou em um problema, principalmente no ministério de Jesus. É perigoso quando muitas pessoas deixam de viver, deixam de adorar, deixam de fazer a diferença para olhar a vida dos outros. Existem pessoas que estão num culto, o culto está uma bênção, todo mundo está adorando e ele está olhando o tamanho do cabelo de um, quem pintou o cabelo, o tamanho da unha do outro, se a gravata do pastor está combinando, ele está olhando se... ou seja, ele na verdade é um fiscal do céu na terra. Só falta botar o crachá, fiscal. Quem tem unção, quem não tem. Tem uns que chegam ao cúmulo do absurdo de começar a ver os pecados dos outros. Ali deve ter um pecado. Aquele outro ali, aquele outro ali, eu acho que ele está adulterando. Aquela dali está traindo o marido. Tá, a cara dela não me engana. Eu me lembro que eu era adolescente, fui pregar numa vigília, e eu estou pregando e Deus me usando muito naquela madrugada, e aí um menino, ele olhava e ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Ele dizia: debaixo dessa gravata tem muito pecado. Eu nem sabia que se escondia pecado debaixo de gravata. Então tem muitas pessoas que ele está no culto e Deus está operando e a palavra está sendo ministrada, mas o que atrai ele não é a palavra. O que move ele não é as escrituras, e ainda pior, o que move ele não é nem a unção de Deus que está sendo derramada no culto. O que move ele é a roupa, é se levantou a mão, é se ficou de pé, é se o paletó tem duas rachaduras, um de um lado e do outro, se é no meio, é se a irmã alisou o cabelo ou está de cocó. E aí sai do culto pior do que chegou. Fiscais da vida alheia. Aqui não tem, eu estou avisando quando chegar. Só um aviso. Tradição versus palavra. Olha o que eles fazem. Muitos preferem viver uma vida de aparência, criando e valorizando regras, ao invés de amar e guardar a palavra. Eles viviam debaixo de tradições. Quando voltavam da rua, o que é que eles faziam? Eles purificavam tudo. E tinha uns que ia descontaminar até a cama, porque segundo eles estava impuro. Por quê, pastor? Porque eles foram na praça, e na praça tinha muita gente, e na cabeça deles eles eram santos, e por passar perto de alguém que na cabeça deles, não sendo santo, eles estavam contaminados, e eles tinham que fazer uma purificação toda vez que eles saíam de casa e voltavam. Olha que pataquada alguns. Para você ter ideia, os fariseus, eles eram tão treiteiros que tinha tizite, que era uma borda que colocava na roupa. O que eles fizeram? Colocaram uma borda grandona para sair arrastando pelo chão, para mostrar que era mais santo que os outros. A tradição deles era tão grande que quando Jesus passa no tanque de Betesda e cura o paralítico, porque era sábado, eles censuraram o homem e disseram para ele: por que você está carregando a cama? E o homem dizendo: eu sou paralítico, eu era paralítico, é eu, está lembrado de mim não? Eu estou andando agora, não importa, hoje é sábado.
Mesmo acontecendo sobrenatural, tem gente que vai valorizar a regra em vez do agir de Deus. O culto foi uma bênção, mas eu não gostei do jeito que ele prega. Ela canta até bem, tem uma unçãozinha, mas eu não gosto da voz. Em vez de estar desfrutando a presença de Deus que está no lugar. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de tradição. Você conhece alguém assim? Que pensa ser mais santo que os outros, mas quando você chega perto não passa de fariseu? Fala da vida de todo mundo está em pecado, todo mundo está com espírito de prostituição. Tem umas irmãs mesmo que olham para outra, pombagira, olha para aí, meu Deus, o espírito de pombagira. Quando você vai ver, a pombagira está nela. Se é que tem pombagira. Às vezes está nela. Eu me lembro de uma irmã que ela falava de todo mundo. Um dia ela me chamou e disse: pastor, porque as irmãs da igreja aqui estão com as roupas, o espírito de prostituição. E será que o senhor não vê isso? Meu irmão, só está vendo aonde? Só está onde na igreja? Eu estou na igreja, pastor, vou lhe dar os nomes. Passou uns 6 meses, quem é que estava com o espírito maligno na vida? Era ela. Ela já era papada uns 10. E estava de olho em 15. E pegou 25. Cuidado com esse tipo de gente, que em vez de olhar para Jesus e consertar sua vida, está olhando para a vida dos outros. Quem tem o poder de mudar a vida do homem é o Espírito Santo e a palavra. A minha parte é me santificar e cuidar para que eu não perca a minha salvação. Mas tem pessoas assim, eles vivem de tradições. Agora vamos lá, detalhes e essencial. Eles estavam escandalizados porque os discípulos de Jesus comeram sem lavar as mãos. E como eu falei, não era uma questão de higiene, era de tradição. Você conhece pessoas que, ao invés de valorizar o essencial, estão escandalizados com detalhes. Eu estou escandalizado, meu Deus, eu não vou mais naquela igreja. Meu Deus do céu. Quando você vai ver, um detalhe, o essencial, ele nem lembra. Ele não lembra da palavra, ele lembra de um irmão que não cumprimentou ele. Olha que coisa. A palavra foi como? Não sei não, mas aquela recepcionista, eu vou dar um murro na cara dela um dia desse. Ela O que foi, mãe? Ela passa por mim, não fala comigo. E a palavra? Eu não sei de palavra não. Ela vem para a igreja, mas ela está preocupada com a cara da recepcionista, com a cara do porteiro, com a cara do tocador, com a cara do obreiro, com a cara do pastor. Não, meu irmão, isso é detalhe. O mais importante aqui não é a minha cara. O mais importante aqui é a palavra que está sendo ministrada. É a palavra que alimenta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. É um detalhe, um detalhe. Você já viu gente que desviou da igreja porque o irmão passou por ele e não falou com ele? Quantas bênçãos você recebeu de Deus? Você era um maconheiro, você era um feiticeiro, você era um alcoólatra, você era um adúltero. Deus te tirou, Deus te lavou, Deus te limpou. E agora você vai sair da presença de Deus porque o irmãozinho passou por você e não deu a paz do Senhor. É muita mesquinhez. Eu não estou aqui pela tua paz, eu estou aqui pela paz que excede todo entendimento, que inundou a minha alma. É claro que a gente tem que falar com os irmãos, é claro que a gente tem que lavar a mão para comer, é claro que a gente tem que ser cordial, é claro que a gente tem que ser generoso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que ele fez na cruz pela minha vida. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, a palavra está sendo ministrada, mas você sabia que tem gente que não consegue receber por causa de um detalhe? Eu tô aqui cuspindo fogo. É igual uma irmã que eu encontrei uma vez. Na verdade, eu era líder de adolescente em Ilhéus. E aí, eu fui conversar com uma menina. E aí ela disse para mim assim: Edvaldinho, eu tô com vontade de beber sangue. Uma filha de um irmão. Ela queria dizer para mim que ela estava com raiva. Irmão, o culto, uma bênção. Mas na chegada, teve uma pessoa que falou uma coisa que ela não gostou. Pois o culto para ela não prestou. Por causa de um detalhe. E se Satanás descobrir que por causa de um detalhe, tu deixa de participar da ceia, tu deixa de adorar, tu deixa de sentir a presença de Deus, ele vai investir nesses detalhes para desgraçar a tua vida.
para destruir sua vida, para destruir seu ministério. Quando eu vejo gente dizendo que tem uma intimidade com Deus e valorizando essas picuinhas, valorizando coisas mínimas. Tem gente que você sai da igreja e pergunta ele assim: o pastor leu aonde? Não sei. Mas qual é a cor da saia de Chefroquilda? Ela sabe. Eu sei, é uma rosa colada no corpo. Ah, se fosse minha filha. E qual foi o texto? Eu não sei. E Deus falou o quê? Eu não sei não, mas a irmã que foi cantar errou, você viu? Ela errou o hino. Pessoas que ficam vivendo a vida por detalhes. Olha o que aconteceu. Jesus estava no lugar, o autor da vida estava no recinto. E eles, em vez de fazer igual Maria e parar para ouvir e aprender, eles estavam preocupados que não teve a lavagem das mãos antes da comida. Será que esta noite eu estou falando para algumas pessoas que têm valorizado os detalhes ao invés do essencial? E isso não é só no aspecto espiritual, no aspecto também conjugal. Quantas pessoas têm acabado com o casamento por causa de um detalhe? Uma zanga. Mas olha quanto amor envolvido ao longo do tempo. Olha os filhos que vão ficar para trás. Olha o que Deus fez na sua vida. Mas por causa de um detalhe, tem gente que desfaz tudo e perde grandes oportunidades. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Características do hipócrita. Para que você venha entender, hipócrita é aquele que não é, mas aparece como se fosse. E a gente vai falar mais na frente sobre isso. Primeira característica do hipócrita: ele vive de aparência. É como uma fachada bonita. Você passa numa casa, tem uma fachada linda. Quando você chega dentro, uma bagunça. Diferente do Egito, né? O Egito você passa, vê umas fachadas tudo acabada. Quando você entra dentro, palácios. Qual é a ideia do egípcio? É que ele diz o seguinte: fachada é para os outros. Eu não vou gastar dinheiro para os outros se beneficiarem. Eu deixo a fachada sem o investimento e invisto no interior, porque o interior é onde eu moro. É uma filosofia interessante. É uma filosofia interessante. Deus me deu o privilégio de ir no Egito. E o guia aqui que fez todo o tour nos dias que a gente passou era um professor da Universidade Federal do Egito, um grande historiador e geógrafo. Aí ele mostrou, a gente passou perto do Rio Nilo, ele olhou do lado direito e disse assim: pastores, olha ali, vocês estão vendo aquelas casas? As casas tudo sem rebocar pelo lado de fora. Ele diz: aquela ali, do meio, até torneira de ouro tem dentro. Palácios. Mas por que não arruma a fachada? Porque para eles a fachada é gastar dinheiro para alguém que está passando na rua. Ele não desfruta da fachada. Ele desfruta do que está interior da casa. Irmão, tem gente que a fachada tem ouro. E dentro de casa é uma espelunca. Tem gente que você olha para ele assim, meu Deus, que mulher abençoada. Quando você chega perto, amargurada, problemática, raivosa, fofoqueira. Tem homem que você olha para ele e diz: meu Deus, que homem bonito. Quando você chega perto, perturbado, ignorante, estúpido. Tem crente que você olha de fora e diz: essa mulher canela de fogo. Quando você chega perto, que canela de fogo. Que canela de fogo. É a maior problemática da igreja. É pessoas que vivem de fachada. Pessoas que vivem de aparência. Essa noite Deus está dizendo para você e para mim: está na hora de cuidar o que está dentro, está na hora de fazer uma faxina nesse interior, está na hora de arrumar por dentro, que é o que vale. O que é o hipócrita, pastor? É o que valoriza o supérfluo e despreza o essencial. Briga e a zanga dos hipócritas não é por causa da palavra, é por causa da regra. O cara não está zangado porque Deus não está no culto. Ele está zangado porque ele não falou. Ele não está zangado porque o culto não foi uma bênção. Ele está zangado porque não cantou. Ontem eu estava aqui tratando os obreiros da IADBJ.
Que tem gente que está valorizando o microfone e o altar. Isso não é só servir, não é só isso aqui. Eu posso servir sem precisar estar aqui, porque nem todos estarão aqui. Deus deu uns para, não é todos para. Ele chamou todos para a salvação, mas só alguns Ele chamou para pastores, para profetas, para evangelistas, para apóstolos e para um outro que eu esqueci. O que é que você está valorizando? É igual a irmã que me procurou. Pastor, eu nunca mais cantei nessa igreja. Eu perguntei para ela, minha irmã, a senhora está vindo para os cultos? Sim, senhor. Eu digo, vamos fazer uma conta aqui? 2 hinos da harpa todo culto. Tem 3 levitas que cantam uns hinos. Tem mais 3 grupos que cantam, irmã. 8 hinos por culto. E a senhora não consegue cantar nenhum. Agora multiplica 8 vezes os dias de culto. Dá para cantar, que é uma beleza. Mas na verdade, para alguns cantar é só o microfone. E às vezes alguns querem o microfone, não é para adorar, é para se exibir. Alguns querem microfone, não é para entregar uma mensagem de Deus, é para mostrar que sabe. E aqui não é palco, aqui é altar. Esse povo não é plateia, esse povo é adorador, é noiva do Cordeiro. Aqui não é lugar de quem quer aparecer, aqui é lugar de quem quer desaparecer, para que ele apareça. Você não tem que sair. Essa semana eu estive em um lugar ministrando uma palavra e no outro dia eu encontrei algumas pessoas e disse: pastor, Deus é na sua vida. Eu digo, essa é a ideia. A ideia não é que alguém saia do culto dizendo: que homem, que voz, que perspicácia, que mente, que memória. Se tu sair da igreja pensando isso de mim, eu fracassei. Você tem que sair do culto dizendo: que palavra do céu, que unção maravilhosa, que Deus está na vida daquele homem, Deus está na vida dele. Pronto, eu cumpri minha missão. É por isso que você vê um bocado de papagaio aí, estudando, falando bonito, mas não tem mais graça de Deus, não tem unção de Deus, porque usou microfone para aparecer. Ministério não é para aparecer, ministério é o que João Batista disse: importa que ele cresça, importa que ele cresça. Característica do hipócrita, ele é fingido. Na verdade, eles não estavam preocupados se os discípulos lavaram as mãos, não. Eles estavam querendo uma falha para pegar Jesus. Na verdade, tem gente falando muita coisa dos outros, mas não é o que eles estão falando. O que está por trás é a inveja, é o ciúme, é o orgulho. Sabe por quê? Você vai ver que na vida particular deles, eles fazem tudo o que eles cobram que os outros façam. Quem veio para o estudo de Romanos? Quando Paulo olha e diz assim: vocês disciplinam os outros por coisa que vocês fazem. Fingidos. Então vamos lá, que tem muita coisa para hoje. Fica para o seu irmão, segura firme, irmão, segura firme, fica tranquilo. O perigo da hipocrisia religiosa. Ser hipócrita não é só no aspecto religioso. Mas eu quero focar aqui nesse tópico. Eu estou falando sobre o que é mais importante, seguindo a sequência do capítulo. O perigo da hipocrisia religiosa. Primeiro, os falsos. A Bíblia diz que até o culto deles não eram sinceros. Cantavam bonito, pregam bonito, mas não é verdadeiro. Eu posso ser o maior pregador, mas o que vai determinar se vale para Deus ou não é porque eu prego. É a minha motivação, é a minha intenção. Ah não, eu prego porque eu quero ser um porta-voz de Deus. Eu prego porque eu vivo o que eu estou pregando. Pronto, isso é pregador. Não, eu prego para poder empolgar as pessoas. Esta não é a intenção. Olha o que diz Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras,
porque dizem e não fazem. É só para os outros. O rigor é só para os outros. Agora, eles deturpam a palavra. Olha que coisa interessante. E Jesus mata a charada deles, que a gente vai estudar lá na frente. Eles colocam lavar a mão mais importante do que o 5º mandamento. E Jesus pega eles na falha deles. Mas olha o que diz Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 17. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão em casa. Olha que miserável. Eles nem entram e não deixam os outros entrar. Você já percebeu que tem gente que ele não quer ir para o céu, mas ele não quer que você vá? Não, eu não quero ir para o céu, mas se você quiser ir, o problema é seu. Eu não quero ser crente, mas se você quiser ser crente, eu não sou dizimista, mas se você quiser ser dizimista. Não, eu não sou fiel, mas se você quiser ser fiel. Eu não gosto de pastor, mas se você quiser gostar, o problema é seu. Não, um bocado de gente, ele não quer, mas ele quer atrapalhar você querer. Conclua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um presélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Não adianta vocês saírem para ganhar almas, se esta forma que vocês têm de ensinar a palavra vai tornar essa pessoa mais resistente à verdadeira palavra do que antes de você chegar. Tem pessoas que dizem assim, não pastor, eles estão pregando a palavra, eles estão pregando uma falsa palavra, e a pessoa que aceita uma falsa palavra, ela vai ter uma resistência 2 vezes mais para receber a verdadeira, do que se ela não tivesse recebido aquele veneno. É isso que Jesus está dizendo. Agora olha o que diz o 3º tópico, são malandros. Irmãos, eles criaram a lei da Corbã. A lei Corbã era o seguinte: está escrito na Bíblia que o filho tem que honrar pai e mãe. Esse honrar aqui, inclusive, era para manter o pai e a mãe quando estes estivessem na velhice e não tivessem condições. O que foi que eles criaram? A lei Corbã. O que é a lei Corbã? Eles pegavam o patrimônio deles, levavam para a tesouraria do templo, oferecia ao Senhor, entre aspas, para não cuidar do pai e da mãe. Jesus olha e diz assim: vocês estão preocupados, quem comeu sem lavar a mão, e vocês esqueceram que o 5º mandamento é honrar pai e mãe, e vocês estão deixando eles morrer de fome? Eles criaram um adendo na lei. É o que se faz muito hoje no jurídico, né? A pessoa cria uma lei, daqui a pouco ele cria outra coisa aqui. Você está pensando que você tem uma garantia, mas já tem uma outra coisa aqui que já desfez a garantia que você tinha e você nem percebeu. Foi o que eles fizeram. Criaram um mecanismo para desobedecer. E muitos pais e mães velhos naquela época não tinham nada, e o cuidado dos filhos, porque eles levavam para a tesouraria do templo para poder dizer oferta ao Senhor, porque Corbã significa oferta ao Senhor. Eu ofereci ao Senhor. Mentira, o que eles não queriam era cuidar de pai e mãe e não investir o seu patrimônio. Eles vamos ler aí, 2 Pedro 3, 16 a 18. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Cuidado com pessoas que, pregando a palavra, na verdade estão distorcendo-a. Estão, e aí vem o último tópico, relativizando a palavra.
Olha o que diz João 17:17. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O relativismo está dizendo que não tem nada absoluto, tudo é relativo. A verdade é sua, não é minha. Mas nós acreditamos que a verdade é única. A verdade é a palavra de Deus. É inegociável. É aí onde está aparecendo um bocado de movimento que diz o quê? Tudo é relativo, inclusive a verdade. Mas aqui o texto está dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que não pode, não pode. Se a palavra de Deus diz que não é para aceitar, não aceita. Mas não sei quem não vai gostar, problema seu. A palavra é a verdade. Ela é inegociável. E hoje você vê os fariseus pegando atentos e diz, eles fazem o quê? Deus é amor. Se Deus é amor, se você quer pecar, se você ama Deus, Deus aceita seu pecado, porque Deus é amor. E se eu disser que seu pecado está errado, eu estou fazendo discurso de ódio. E eu não estou pregando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é amor. É como se o amor justificasse o erro. É como se o amor apoiasse o erro. É como se o amor legalizasse o ilegal. E essa teoria está na cabeça de muita gente, inclusive gente que está nos púlpitos pregando a palavra. Vamos caminhando. 3 perigos. Primeiro perigo: ritualismo, apego ao ritual. Para ele lavar mãos e purificar objeto, tornava puro diante de Deus. Jesus mostra que esses rituais não servem de nada. Lavar a mão é higiene, mas lavar a mão não me torna mais santo que ninguém. Andar de paletó e gravata é uma indumentária que a gente, principalmente o assembleano, entende que é vamos dizer assim, um uniforme do obreiro. Mas isso não me torna mais santo que você. E eu, um dia que não puder usar um paletó e pregar sem paletó, eu não sou menos homem de Deus, porque eu não estou com paletó. Vamos parar de pataquada? Todo mundo aqui usa paletó, sim ou não? Assembleano já sabe nosso costume. Por incrível que pareça, eu acho uma roupa elegante. Se eu pudesse, eu só andava de paletó e gravata na rua. Eu só não ia pra praia de paletó e gravata, porque aí não é legal. Mas se eu pudesse, eu saía de paletó e gravata na rua. Eu andava o tempo todo de paletó e gravata. Eu acho bonito. Eu acho uma roupa apresentável. Interessante. Mudam tudo. Agora, pastor Davi, interessante isso aqui. O cara disse que não vai usar paletó na igreja porque ele é moderno. Mas se ele fizer direito e for defender uma tese no fórum, ele tem que ir de paletó. Se ele ganhar para senador, ele não pode entrar no plenário sem paletó. E se ele ganhar para vereador, ele não pode chegar no plenário sem paletó. Agora, na igreja, a gente pode esbagaçar tudo. O policial pode estar fazendo o calor que for, ele tem que estar com a fartinha dele. Agora, não venha para cá dizer que é isso aqui que me torna homem de Deus. Isso aqui é pano. Isso aqui é pano. O que me faz ser homem de Deus é meu caráter, é na palavra de Deus em mim, é minha vida com Deus, é minha vida de santidade. Aí, aonde apareceu um bocado de religioso. Ah, ser homem de Deus é paletó. Aí bota um paletózão desse tamanho. Abutua os 3 botões. A barriga não deixa abotoar, fica assim. Bota uma cara de pitbull com fome. Rapaz, o que é, irmão? É muito poder, é muita treta. O que diz eu sou homem de Deus não é minha cara feia. E não é o paletó. E não é a marca. E não é a grife, e não é o tamanho do meu cabelo. O que me diz que eu sou homem de Deus é minhas obras. A comida está sendo servida. Quem quiser comer muito, aproveite. Quem quiser comer pouco, coma pouquinho. Se não quiser comer, a comida está na mesa. Produto do meio. É
pastor, eu sou assim porque lá todo mundo é assim. Não é não. O problema não é o meio. O problema é quando dentro está contaminado. Olha o que diz o Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que significa dizer? Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós que a gente tem que vigiar dia e noite ela. E se você não tratar isso, e se você não vigiar isso, sabe o que vai acontecer? Você pode viver em um lugar de santo e você é um demônio. Pastor, me explique. Vou lhe explicar. Pastor é para isso, é para explicar, para você entender. O ambiente que Judas vivia era bom ou ruim? O mestre de Judas era bom ou ruim? Os colegas de Judas era homem de Deus ou filho do diabo? Mas Judas era um diabo. Tem gente que vive em um ambiente mau, mas ele está tratado por dentro. Ele é homem de Deus. Já tem gente que vive num ambiente maravilhoso, mas por dentro ele é mau, ele é maligno. Jesus disse que Judas era um diabo, um demônio. Por quê? Porque ele deu lugar ao diabo. O diabo, pegou o que ele tinha dentro e supervalorizou os desejos e sentimentos que ele tinha. Aí Jesus olha e diz assim: meu filho, você come aqui, daqui a pouco o alimento vai para o intestino trabalha, daqui a pouco o que não presta, o intestino joga fora. Agora o coração não. O coração que entra fica. Aí começa a produzir pela boca. A Bíblia diz, a boca fala. A boca fala. Então quem fala muito da vida dos outros, o coração está doente. Aqui esse coração é alma. O legalismo, o que é legalismo, pastor? É escravismo religioso. Pessoas que vivem ali, não para servir a Deus, mas escravizadas por regras. Olha o que diz Colossenses 2:8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pastor, eu quero saber onde é que está o problema. Eu vou lhe mostrar onde está o problema. Sabe onde? No interior. Se eu estiver bem por dentro, se o meu interior, meu homem interior estiver tratado, pronto, eu sou bênção, independente da circunstância. Sabe onde é que está o problema? No coração. Se meu coração estiver bom, se meu coração estiver tratado, entenda coração aqui como alma. Não é coração, órgão, bomba, que bombeia sangue para as artérias e veias. Aqui a Bíblia está se referindo ao coração, está se referindo à alma, sede das emoções. Se meu coração estiver bom, só sai coisa boa. Vamos ver o que diz a Bíblia? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Tem gente que diz, eu estou sentindo. Mas o coração é enganoso. Tem coisa que você está sentindo que é ruim, que vai destruir sua vida, que vai lhe arruinar, que vai destruir sua família, que vai lhe levar para o fundo do poço. Agora, olha Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. Ei! Proteja seu coração! Tem gente que guarda joia, tem gente que guarda dinheiro, tem gente que guarda patrimônio material, e o coração está vulnerável. Bota cerca elétrica na casa, bota câmera de fiscalização na casa. É fiscalização? Não, bota câmera! E o coração está livre. Como é que está seu coração? O texto diz, se tem uma coisa que você guarda, você tem que guardar seu coração, porque é dele. É dele. Tem gente mal, não é por causa do ambiente que você vive, é porque o coração está mal, o coração está doente, a alma está doente. Agora eu vou lhe mostrar os problemas de fato. Primeiro, prostituição. O texto aí está mostrando que muita gente que estava preocupada não estava preocupado
em corrigir algo muito pior, que era a prostituição. Olha Oséias capítulo 5, versículo 4. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Sabe qual é o outro problema? O furto. Se apropriar daquilo que não lhe pertence. Eu vou falar umas verdades aqui. Bota o cinto de segurança que eu vou ter que decolar agora. E não fecha a cara não, que todo mundo vai... Ah, tá de máscara, não dá para perceber. Um bocado de gente que diz que é homem de Deus, invadindo terra. Um bocado de gente que diz que é homem de Deus, não Bolsa Família quando não precisa. Um bocado de gente dizendo que é homem de Deus, e na declaração de imposto de renda ele só nega o imposto. Um bocado de gente dizendo que é homem de Deus, e se você vacilar ele leva a sua carteira. Um bocado de gente dizendo que é mulher de Deus, e recebe um troco a mais, ainda diz que foi Deus que abriu a porta, ainda vai contar no ciclo de oração. Um bocado de gente diz que é homem de Deus e rouba. E tem mais, tem uns que roubam descaradamente, que ele rouba até Deus. Eu quero que você leia esse versículo, missionária, mas com graça, senão eu não vou te mandar para a África. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Cara de pau! Eu estou roubando o senhor aonde? Vai aí, Deus responde, vai aí. Nos dízimos e nas ofertas. Para mim, um homem que rouba a Deus, ele não é digno de confiança. Eu já disse para as meninas, se você começar a namorar com um rapaz, pergunte para ele, você é fiel a Deus? Tchau, tchau, miserável. Se tu não é fiel a Deus, tu não vai ser fiel a mim. Irmãos, tem um bocado de gente preocupado com o tamanho do cabelo e estão se prostituindo. Tem um bocado de gente preocupada se está lavando a mão para comer ou não. E rouba, engana, trambica. Se a irmã der um cartão a ele, ele descobre a senha e compra no cartão da irmãzinha. E sai por aí dizendo que é homem de Deus. Pilantra! Já viu o homem de Deus sair devendo todo mundo, comprando e não paga? Vamos mudar de assunto, né? Homicídio! E esse homicídio aqui não é só matar de arma de fogo, não. A Bíblia diz que com a língua a gente mata também o ódio. Eu sou uma benção, mas ando triturando todo mundo, metralhando todo mundo, falando mal de todo mundo. Que benção é essa, irmão? Quer ver outro pecado? Adultério. Você é casado, minha irmã? Pronto, o homem da sua vida é seu marido, até ele viver. É, pastor, mas o bichinho está engordando. Mude a comida para o bichinho desengordar. Você casou, a mulher da sua vida é sua esposa. É, mas a bichinha está meia feia. Pague um salão para a bichinha arrumar os cabelos, para você ver se ela não vai ficar bonitona. Hoje em dia tem um bocado de gente até na igreja, depois que começa a ser abençoado por Deus, troca de mulher e quer continuar pastor. Aqui você não prega não, Satanás. Aqui você não sobe nesse altar. Trocou de mulher? Vá para lá, vá se acertar. Aqui não é lugar de adúltero, aqui não é lugar de trambiqueiro, aqui não é lugar de gente que despreza a sua família. É, mas prega bem, mas está com a vida destruída. Ô pastor, mas ele caiu e ele está precisando ser restaurado. Aqui é o lugar, mas não venha para cá dizendo que está tudo bem, não. Hoje você já vê um bocado de gente. É pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, é verdade. Mas alimente o espírito que a carne fica. Outro problema, avareza, apego às coisas materiais. Eu vou explicar uma coisa aqui. Querer viver bem, querer um carro novo, querer uma casa boa, querer andar bem vestido, arrumadinho, arrumar o cabelo, trabalhar para ter uma vida digna, não é pecado não. O pecado é quando você ama isso e não está nem aí para ajudar os outros.
Tem gente que tem gente aí que se ele cuidasse da mulher como ele cuida do carro, oh meu Deus, a bichinha estava novinha em folha. Deixa eu falar. As malícias. Mas agora tem mais. Um coração contaminado. Aí vai apertar um pouquinho, mas já está na hora de encerrar. Tem 6 coisas também que esse texto trata. Isso aqui é Jesus apertando eles, mostrando a eles que eles são hipócritas, que eles estão preocupados com lavar a mão, mas tem coisa muito mais importante. Aí ele diz a coisa: o coração, quando está contaminado, que tem dolo. O que é dolo, pastor? Artimanha. Tem gente, irmão, que até o diabo se surpreende com as artimanhas dele. Olha o que diz Salmo 52:2. A tua língua intenta o mal, como a navalha amolada, traçando enganos. Misericórdia. Outro, lascívia. O que é lascívia? Comportamento de quem apresenta uma inclinação para prazeres sexuais, inclusive roupas devassas. Tem mulher que bota uma roupa que nem ela mesmo suporta. Quando chega em casa tem que passar meia hora tentando respirar para sensualizar. Pecado de lascívia. Uma saia que não pode subir uma escada, que já está mostrando o que não deve. Uma blusa que não pode se abaixar um pouquinho, que já tem alguém querendo dar a paz do Senhor também. Que ninguém me pergunte o que é. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Agora, inveja. O que é inveja, pastor? É o desprazer de ver a pessoa possuir algo. O invejoso, ele não quer o que você tem, ele só quer que você não tenha. Olha o que diz Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Blasfêmia, palavras pejorativas, pessoas que andam o tempo todo espraguejando. Olha o que diz 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Soberba, tendência maligna de se imaginar que é melhor do que os outros. Tem gente, irmão, que ele pensa que ele é a 4ª pessoa da Trindade. O pequeno eu sou. Ainda tem uns que dizem assim: esse grupo sem mim, coitado dessa igreja. Essa igreja sem mim, ela acaba. Essa igreja acaba sem Jesus. O pastor não é o mais importante do culto, nem quem prega, nem quem canta. O mais importante é quem recebe a honra e a glória do culto, que é o dono da igreja, Jesus. Cuidado para você não pensar que é melhor do que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Eu digo aqui para os meus obreiros: eu não sou melhor que vocês porque eu sou o pastor presidente. Eu sou um privilegiado porque Deus me entregou o rebanho. Olha o que diz Salmo 10:2. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Tem gente que passa a vida inteira, até o nariz é empinado, só porque tem uma casa boa. Aí dá um piripaque, perde a casa. Um carrão bom, passa pelas poças de lama, jogando lama nos pobres, ainda dando risada. Eu sei da história de um cara, que ele era filho de papai, aí ele andava perto daqueles, no interior, nas pistas, geralmente andava muita gente a pé, né? Para trabalhar nas roças. O que ele fazia? Ele pegava um chicote, e aí o cara estava de costa, ele vinha com o carro bem devagarzinho, chegava, dava uma lapada e acelerava. Um miserável desse morre como? Gente que pensa que porque ele tem alguma coisa, ele é o cara. Não, ninguém é nada. Pare de soberba. Loucura. Olha o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A verdadeira mudança, pastor. Pastor, eu quero mudar de verdade. Pronto. Ezequiel 36:26. E dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eita, glória a Deus! A mudança vai ser radical quando o teu coração for mudado.
Quero mudar, pastor. É de dentro para fora. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Xingava, não xinga mais. Mentia, não mente mais. Se prostituía, não prostitua mais. Roubava, não roubava mais. Era maledicente, agora glorifica. Era perturbado, agora é ovelha. Não levava desaforo para casa, agora é manso, é humilde de coração. Andava na balada, agora anda no ciclo de oração. Não gostava de coisa boa, mas agora navega no oceano do Espírito. Pastor, eu quero uma mudança. Então você precisa se converter, não é se convencer. Olha Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que é mais importante para Jesus? Aí Jesus fecha aqui essa aqui e já começa um outro detalhe. O que é mais importante para Jesus? Não é o lugar, e sim as pessoas. Jesus chega na região de Tiro de Sidom, encontra uma mulher atribulada. Aquela região era uma região gentia, mas o que Jesus estava olhando era a alma daquela mulher que precisava de salvação. Para Jesus não importa o lugar, o que importa é a alma que está ali, que precisa ser resgatada. E ele cumpriu a profecia. A ida de Jesus a Tiro de Sidom era uma profecia. Olha o que diz o Salmo 87, 4. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filiste e de Tiro e da Etiópia se dirá, este homem nasceu ali. Jesus esteve em Tiro para cumprir a profecia. O que é mais importante para Jesus não é o histórico, mas a sinceridade. Jesus não importa com o seu passado, nem com a sua descendência. Jesus está preocupado se tem arrependimento e contentamento de coração. Olha que aquela região ali era para ser conquistada por Josué. Aquela região de Tiro e de Sidom tinha que ter sido conquistada lá atrás. O que eles não conseguiram conquistar com as armas, Jesus agora estava conquistando com a palavra. Pastor, o que é mais importante para Jesus não é como você está, e sim quem você é. Jesus olha o valor da sua alma e não o que ela fez. Ela era gentia, mas Jesus olhou o coração dela. Olhe para mim, foi a mesma coisa da mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, mas agora estava diante de Jesus, e Jesus não só abençoou ela, Jesus transformou ela numa pregadora do evangelho. Esta noite, não importa o que aconteceu lá atrás, os teus pecados ele não lembra mais, já foi jogado no mar do esquecimento. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a lei, mas agora está debaixo da graça. Discernimento. Precisamos de discernimento. O mais importante não é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem sabedoria. Tem dinheiro, mas não tem discernimento. E tem mais, tem gente que tem formação acadêmica, mas não tem discernimento. Porque discernimento não é na faculdade que você encontra, é o Espírito de Deus que te dá. Aquela mulher estava com a menina endemoniada. Ela reconhece a origem. A origem do problema é espiritual. Que mãe inteligente. Minha filha está endemoniada, então eu não vou levar ela para o médico. A minha filha está endemoniada, então eu não vou levar ela para o psiquiatra. Eu vou levar ela. A minha filha está endemoniada, então eu não vou levar ela para um centro que adora e invoca demônios. A minha filha está endemoniada, eu vou levar ela para quem tem poder de resolver a solução do problema. Ela sabia que ela tinha que ir a quem podia. A arma certa, ela chega e adora. Ela chega e clama. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. A maior arma que existe não é uma arma atômica e nem nuclear e nem biológica. A maior arma que existe é quando um crente quebrantado se dobra diante de Jesus e fala com quem tem o controle de tudo, está sentado no trono. Oração move a mão de Deus. Oração move circunstâncias. Ela é uma mulher intercessora. Interceder
é pedir por alguém. Isso é que importa. Não é falar mal. Jesus, eu vim aqui dizer que minha filha está endemoniada porque ela pecou. Não, não, não. Ela foi receber a vitória por ela. Ela clama a pessoa certa. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ela aproveita a oportunidade. Você sabia? Jesus nunca mais foi em Tiro. Jesus só foi em Tiro de Sidom uma vez, e foi naquele dia. E a mulher recebeu a vitória naquele dia. Ela aproveitou. Ela teve empatia. O problema era da filha, mas o problema da filha era seu problema. Mateus 15:22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para mim, uma mulher que sai da sua casa para clamar pelos outros. Obstáculos e vitórias. Ela foi desprezada. Não vai dar tempo ler. Os discípulos disseram, Mateus relata isso. Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós. Ela foi desprezada pelos discípulos. Mas o que é importante? É o desprezo ou a vitória? O que é importante é a cara feia de alguém que não quis te ajudar ou receber a vitória da parte de Deus que tem o poder de mudar a tua vida. Ela não olhou para o desprezo. Mas pior que o desprezo é o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus dói mais do que o desprezo dos discípulos. Mas mesmo assim ela continua. Mas pior do que o desprezo, pior do que o silêncio, foi a resposta. Jesus olha para ela e diz: minha filha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Ela diz: oh meu senhor, e quem disse que eu quero pão? Eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Sabe o que ela estava dizendo? Pode me desprezar, pode ficar sem falar, e quando falar pode até me ofender, mas eu sei que quem tem a vitória que eu preciso é o Senhor, e eu não vou desistir. Olha para o seu irmão e diga: o mais importante não é os discípulos, o mais importante não é o silêncio do mestre, o mais importante não é às vezes a palavra dura que a gente recebe, o mais importante é o que Deus vai fazer, o mais importante é o que Deus vai fazer, o mais importante é o que Deus vai fazer. Eu vou repetir como profecia: o mais importante é o que Deus vai fazer, e Deus vai fazer uma coisa tão grande que tudo isso que você passou, você nem vai lembrar mais. Vamos lá. As reações dela. Quando ela chega, o discípulo diz: está gritando. Ela se humilha. Quando ela chega perto de Jesus, o discípulo diz: tira ela daqui. Ela adora. E qual é a reação de Jesus? Ó mulher, grande é a tua fé. Nem em Israel eu vi uma fé dessa. Pode voltar para casa que a tua filha está liberta. E em último lugar, o importante não é o método, e sim o milagre. Aqui Jesus fecha. Você sabe que esse capítulo tem 3 fases. Tem a fase dos fariseus criticando, a fase da mulher que pede ajuda. Jesus agora sai de Tiro, volta para Decápolis, e agora tem o milagre do surdo. E aí eu vou lhe dizer umas verdades e encerro. Primeiro, quem levou Jesus, o surdo para Jesus, queria que Jesus fizesse do jeito deles. Trouxeram o surdo e disseram assim: Senhor, impõe as mãos sobre ele. Jesus chega, pega o dedo, bota no ouvido do surdo, cospe na língua do surdo e faz o milagre. É porque aqui as coisas não acontecem como eu e você quer. Porque não importa o método, o que importa é que sua vida vai mudar. Eu não sei como Jesus vai trabalhar na sua vida. Tem gente que Jesus trabalha assim, vê, o cara vê. Já tem gente que Jesus cospe no olho. Ele sabe o que está fazendo. O que é que Jesus faz? Olha para mim. Vem cá, meu filho, sai da multidão. Tirou o menino da multidão, colocou os dedos no ouvido do menino, cuspiu na língua, e o milagre aconteceu.
aconteceu. Sabe como? Quando Jesus botou o dedo no ouvido, cuspiu na língua do menino e gritou: Efatá! O ouvido do menino. E ele passou a ouvir. E o nome de Jesus foi glorificado. Ah, mas é estranho. Mas o milagre aconteceu. Eu não sei como é que Deus vai operar na tua vida. Eu não sei se vai ser estranho. Eu não sei se alguém vai concordar. Eu não sei se é bonito. Eu não sei se você vai entender. Agora que você vai voltar para casa hoje de posse de vitória, vai! Fica de pé. Que ele cresça, que eu diminua. Abre-te! Eu me constranga com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Levante a sua mão para o céu. Se você puder levantar as duas, levante, se não só a mão direita. E diga comigo o mais importante. Fale com fé, o mais importante não é as regras, não é os discípulos, não é as circunstâncias, não é os métodos, é o meu milagre, é a salvação da minha alma. E não importa o que eu tenha que passar, mas eu não saio dos pés de Jesus. Critique quem quiser, fale quem quiser, eu irei até o fim.